Meus queridos, quando você tem um canal que fala sobre animes bizarros e duvidosos, você acaba se deparando com as mais diversas pérolas que a cultura japonesa é capaz de proporcionar. Um terrorzinho aqui, um animezinho trash ali, e tem Nazo no Kanojo. Nazo no Kanojo é um anime bem peculiar. Uma obra de romance, mas com um detalhezinho a mais. Sem mais delongas, vamos falar desse que é o grandíssimo anime da baba. Nazo no Kanojo X é um anime de 2012 baseado num mangá de mesmo nome de Ueshiba Ariichi, um cara com gostos peculiares, e que conta uma história de romance bem fora do usual e que ficou até que bem famosa justamente por isso. Mas pra gente poder falar sobre, vamos como sempre começar contextualizando. Vamos falar do primeiro episódio. O anime começa com o nosso protagonista, Akira, indo pra escola, e era pra ser só mais um dia como qualquer outro, até que o professor dele anuncia a chegada de uma aluna transferida, uma garota chamada Urabe. A Urabe logo de cara já chama muita atenção, não só pela sua aparência meio emo 2015, mas também pelo seu comportamento, uma vez que logo que a aula começa a mina desfalece em cima da carteira dormindo até depois do intervalo. Uma ótima primeira impressão. E umas minas até tentam entrosar, mas ela só volta a dormir depois de dar um fora nelas. Como se não bastasse, no segundo período, quando enfim resolve ficar acordada, a garota simplesmente tem uma crise de riso do absoluto nada. O professor pergunta em choque qual é a graça, ao que ela responde: imaginei que você perguntaria. Enfim, como a mina tá sendo esquisitaça logo de cara, todo mundo começa a evitar ela, conforme ela segue com o seu costume de dormir na carteira a maior parte das aulas. Isso até um dia em que o Akira vê ela apagada no fim de uma aula, e resolve chamar a menina pra ir embora. E ela levanta e vai, mas deixa um puta rastro espesso de baba na mesa. Nessa hora, o neurônio do maluco ativa, e ele simplesmente dá uma dedada na baba da mina e manda pra dentro, ficando com muito tesão. Nessa noite ele tem um sonho doidinho com ela, nada demais, mas no outro dia algo acontece. Durante a aula de educação física, de repente o garoto passa mal, e o que parecia ser coisa boba se torna logo numa febre intensa. Ele então volta pra casa e fica durante os dias seguintes sendo tratado pela irmã. Até que outro algo acontece. Do nada a Urabe aparece na casa do moleque. Ela diz que tem anotações do colégio, mas quando entra no seu quarto revela que veio por outro motivo. Ela percebeu o que ele fez naquele outro dia e decide atestar uma suspeita. Ela enche o próprio dedo de saliva e soca na boca do moleque, cuja febre instantaneamente passa. No que ela vira pra ele e fala: cara, tu não tava doente, tu tava com abstinência da minha baba. Ele pergunta qual é a lógica e ela, com o ego no teto, fala: ué, é óbvio, você tá apaixonado por mim. E ele: ok, parece plausível. No dia seguinte, na escola, ela o chama pra voltar pra casa junto e no meio do caminho saca uma dedada de baba e dá pra ele, estabelecendo a partir daí um trato diário de compartilhamento de saliva. Poucos dias se passam e o Akira, percebendo que tá mesmo afim, decide pedir a garota em namoro, mas ela diz que só vai aceitar se ele fizer algo que prove que gosta dela de verdade. Ele puxa ela pra um beijo, mas ela diz: não pô, eu quero algo fora do comum, algo diferente, eu gosto de ser diferente. Ao que ele então puxa a foto de uma mina que ele gostou durante todo o primário e que nunca conseguiu esquecer e a rasga na frente dela. E nesse momento a mina simplesmente tem um orgasmo pela boca errada. Ele fica sem reação e ela diz que quando tá muito feliz ela baba bastante por algum motivo. Caralho, hoje vai ser foda. E em seguida ela também revela que o motivo dela ter coringado na sala de aula no primeiro dia foi que naquela hora, do nada, ela ouviu uma voz na cabeça dizendo que o Akira seria o primeiro cara com quem ela dormiria. E que desde então ela tava esperando uma confissão dele. E daí o episódio acaba. Sim, eu sei, um começo bem forte, mas devo dizer, uma funcional apresentação do que tá por vir. E a partir dessa bizarrice inicial, os próximos episódios vêm pra estabelecer melhor qual que
que é a dinâmica do anime. Nazo no Kanojo é uma história de romance bem fora do comum, acho que deu pra perceber, que gira basicamente em torno de troca de saliva constante. O que quer dizer que os personagens vão estar sempre dedando a boca uns dos outros e chupando o próprio dedo depois. Pois é, esse anime tá aí pra provar que o bagulho é sexo mesmo. Mas pra tornar essa dinâmica ainda mais peculiar, um certo misticismo é implementado aqui, uma vez que sempre que um personagem ingere a saliva do outro, ele recebe não só as suas emoções, como também lembranças e até ferimentos. E é justamente esse fator em comum e bem específico que vai sustentar esse comportamento deles. A Urabi e o Akira começam então a namorar, mas é claro que o namoro deles não pode ser como qualquer outro, visto que por mais que eles estabeleçam essa rotina curiosa de beber a baba um do outro, a menina por vezes dificulta e por outras até mesmo se recusa a fazer coisas de namorados, como nas várias vezes em que o Akira tenta abraçar ela e ela simplesmente reage sacando uma tesoura da calcinha. Sim, ela anda com uma tesoura na calcinha e desferindo uma sequência de cortes na direção do moleque. Aliás, ela é muito foda com a tesoura, tá? Fora isso, a dinâmica da troca de baba deles está sempre presente e serve para desenvolver melhor o laço dos dois e explicar os sentimentos que a Urabi não deixa tão evidentes ou que o Akira não consegue expressar direito. Mas é claro que além dos dois, há também todo um cenário escolar e outros personagens relevantes. E já que eu mencionei isso, eu acho que é um bom momento pra gente falar um pouco melhor do elenco. O Akira é um garoto bem mediano, ele não tem um super carisma, mas é um carinha legal até, num primeiro momento, e ele, como a maioria dos adolescentes, está numa fase de descoberta, descobrindo seus interesses, se conhecendo, se interessando pelas colegas, até que aparece essa tremenda esquisita sem filtro nenhum e chama a atenção dele, sabe como é, fé nas malucas. Não obstante, em meio a esse momento de descoberta, numa situação um pouco inusitada, ele se pega descobrindo um gosto também meio inusitado, o de beber saliva. Acontece. Já a Urabi, por sua vez, é uma personagem curiosa, ela é mais reservada, mais introvertida, mas não só se mostra interessada pelo Akira, como uma vez que aceita iniciar um relacionamento com ele, passa a apresentar muito mais facetas de si mesma. O seu gosto por picotar coisas com a tesoura não é só um surto, ela leva isso meio que como um hobby, as suas visões de mundo bem duvidosas, mas fazer o quê? E a forma como ela enxerga essa relação que os dois estão construindo. Tanto que eu mencionei dela não querer fazer coisas de namorados, mas isso muda bastante ao longo do anime. No decorrer dos episódios, eles têm sim interações mais e mais próximas, saem em encontros, vão pra casa um do outro, se divertem, tem momentos românticos. Eles são um legítimo casal, eles só são esquisitos e tem umas tendências meio duvidosas. Fora eles, o anime ainda nos apresenta o Ueno, que é o melhor amigo do Akira e é um carinha de bem com a vida, mais descontraído e meio bobão, que é uma companhia divertida pro garoto. Mas mais interessante que ele é a namorada dele. Que frasezinha de talarico, hein? A Oka, sim, esse é o nome dela, é uma garota muito curiosa que, uma vez que aparenta ser só uma nerdzinha qualquer, meio terciária, que passaria despercebida, é na verdade a personagem mais tarada e cara de pau desse anime inteiro. Essa boneca é bissexual, não tá escrito em nenhuma rede oficial do anime, eu tô dizendo ela é, e eu até ficaria feliz em me sentir representado se ela não fosse uma completa pervertida sem noção, que mesmo namorando o Ueno, e pô, dá pra ver que ela realmente gosta do cara, fica se assanhando pra cima da Urabi, esfregando a mina, falando coisa sugestiva, roubando baba dela, e num dos episódios fica de graça até com o Akira, que é um primata e fica uga-buga com qualquer contato feminino. Além deles, a irmã do Akira tem um certo papel, alguns terciários em alguns momentos, mas esses são os mais relevantes. Aliás, eu queria trazer uma curiosidade completamente aleatória, que é que a comunidade hispânica decidiu quando era o aniversário da Urabi, ninguém contestou isso e simplesmente virou fato. Viva a Espanha! Enfim, é em torno desses personagens que o anime se desenvolve, apresentando a sua dinâmica e também as suas temáticas, porque o autor não fez um mangá inteiro sobre baba só porque ele tem fetiche. Foi por isso também, mas não só por isso. Nazo no Kanojo, na verdade, fala acima de tudo sobre a adolescência, sobre as descobertas que vêm nessa fase da vida, os interesses que vão se aflorando, principalmente quanto à sexualidade, e como isso impacta no dia a dia dos adolescentes. Como isso acaba muitas vezes por ditar muitas escolhas e ações, a maldição que é estar com os hormônios estalando o tempo inteiro e como é muito fácil sucumbir a esses desejos. Não no sentido de você fazer algo extremo, mas no sentido de você mergulhar naquilo e se perder das outras coisas. Contudo, aqui toda essa questão vem abordada através de um comportamento não muito comum que surge a partir do momento em que o protagonista descobre esse fetiche dele e que nesse universo tem toda uma mística a mais em cima. E pra certo ou pra errado, esse anime deixa muito de lado a questão tabu das coisas. Não tem um grande questionamento por trás da ética do que tá rolando, os personagens vão se descobrindo bem à vontade. Não tem uma repressão por trás disso, principalmente feminina, que é uma coisa muito recorrente,
realmente. Não sei se foi uma decisão ou uma falta de atenção do autor, mas ele acabou não tratando esses temas. Mas bom, tudo isso se discorre conforme vemos todas essas relações sendo formadas, com os seus altos e os seus baixos. E pode parecer esquisito pra caralho no primeiro momento, e é mesmo, mesmo no decorrer é um anime super estranho, os personagens interagindo, o lance da saliva transferir emoções e as tendências deles também. Tem muita coisa esquisita acontecendo a todo o episódio, mas fato é que tem um certo propósito nisso. Afinal, de novo, a adolescência é uma época de descoberta. A gente, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, busca por experiências mais íntimas e tem curiosidades sexuais que eventualmente trazem algum fetiche junto. Ainda assim, tem com toda certeza uma estranheza em como tudo isso rola, além da questão que sempre vem à tona de o quão aceitável é você exibir o corpo de um personagem ou colocar ele em situações de cunho sexual quando ele é de menor. Uma discussão que vem me pegando muito nesses últimos tempos, porque anime acostuma a gente demais a isso, e eu fico meio dividido, porque em memória eu gosto de animes como, por exemplo, Shimoneta e Kill la Kill, que tem o ecchi como elemento de roteiro, mas hoje em dia eu não sei muito o que pensar sobre o fato de que todos esses personagens são essencialmente adolescentes, algo que nesse anime também ocorre. E que vocês pensam sobre? E seguindo falando das problemáticas, fora tudo isso que a gente já viu, tem outras questões duvidosas acontecendo aqui. A relação do Akira com a Urabi principalmente é bem estranha, e não só pelo que vocês já sabem, mas uma coisa que rola ao longo do anime e fica perceptível é que o garoto tem uma tendência muito ciumenta e possessiva quanto à menina. Como num episódio em que a Oka faz um penteado nela que chama a atenção de todo mundo e ele desfaz porque só ele pode olhar pra ela, sabe? Não é assim. Ou como ela se convence de que não precisa de amigos porque já tem ele e ele acha isso legal em vez de preocupante. Já ela, por outro lado, tem uma tendência muito contraditória. Ela diz que o lance de trocar saliva é um vínculo dos dois, mas daí um cara se declara pra ela e ela faz com ele pra ter certeza de que não gosta do maluco mais do que do Akira. Além de fazer isso constantemente com a Oka também. E falando na Oka, ela é outro gigantesco problema aqui, uma vez que ela é completamente invasiva com a garota, muitas vezes inclusive assediando ela e tratando isso como se tivesse tudo bem, além de esconder tudo isso do Ueno. Mas a real é que a maioria dos personagens aqui cometem atos bem duvidosos, como é o caso também da Aika, a garota que o Akira gostava. E aqui eu deixo um aviso de spoiler, eu vou comentar a reta final do anime, então se você não quiser spoiler, considera esse o fim do vídeo, se não, vambora. Pois bem, logo em seguida ao acontecimento do penteado, eis que surge a Aika. Ela acabou de levar um fora do namorado e decide que agora quer ficar com o Akira. Para isso, então, ela arma um plano. Ela convida ele para um festival e convida a Urabi também, sem eles saberem, na tentativa de roubar ele da menina na frente dela. Porém, não funciona. Na hora ele até demonstra que ainda gosta dela e fica bastante tentado, mas no fim rejeita a garota, no que ela saca um dedo de baba e fala para ele tomar antes de decidir. Ele recusa, mas eis que a Urabi aparece nua por baixo de uma fantasia por algum motivo. O motivo na real existe, que é que o anime ele coloca essas situações em que a Urabi se causar algum sentimento extremo, como seria o caso de vergonha, como parte desse ritual deles de transferência de baba, porque uma vez que ela tá passando por um sentimento muito forte, quando ela der a saliva pra ele, ele vai ser afetado por essas emoções e eles vão conseguir se compreender melhor. Então tem sim uma justificativa dentro da lógica do anime, pra ela ficar sem roupa com uma certa frequência. É, quando o lance é putaria os caras pensam em tudo, né? E ocasiona uma cena em que ela manda a mina tirar a roupa também e dá a baba pro namorado dela pra ver se ele vai ter a mesma reação de quando ele toma a baba dela sem roupa. Reflita bem sobre a frase que você acabou de ouvir. No fim, a Aika volta atrás e entende que só tava querendo ficar com ele pra cobrir a mágoa de ter tomado um fora. As duas se resolvem e o Flamengo é campeão. No meio disso, o Akira vê as duas sem roupa e depois não consegue tirar o corpo da Urabi da cabeça, o que acaba sendo bom na real, porque isso leva os dois a criarem mais intimidade numa outra hora. E o anime podia acabar aí, mas daí ele tem um último episódio que é meio aleatório, metade um moleque tarando a própria irmã depois de ver ela babando e ela conhecendo melhor a Urabi, e metade ele levando a namorada pra ver o túmulo da mãe dele e trocar baba com a mina com a mão na lápide. Sim, é isso mesmo que você ouviu e o anime acaba. E cara, ao fim disso tudo, Nazo no Kanojo é de fato um anime esquisitíssimo. Tem os personagens meio lelé da cabeça, mas muito por tratar dessa fase da vida em que a gente tá cheio de putaria na mente e sem muito senso ético, ou de qualquer coisa que seja. Tem uns problemas meio evidentes, seja na parte da história mesmo, de como algumas cenas acontecem, seja na parte mais de red flag. Eu acho que todos os personagens desse anime são red flag em algum ponto. Não é uma aberração, é mais peculiar do que qualquer outra coisa e é bem safado.
errado. Se você for um adolescente no ápice da puberdade ou simplesmente se os seus hormônios estiverem instalando, você talvez fique horny assistindo isso aqui, se pá. Não sei, faz o teste aí. Mas é isso, é um anime até que interessante. Mas e você, o que você achou do anime, do vídeo? Você já conhecia a Nazu no Kanojo? Já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários pra gente seguir conversando sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar uma ajuda com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior os desbravadores do submundo, que são Arthur Rodrigues, Cauamito 10, Dominique Brito, Laricinha, Maria Dioneia e Dominique Saleiro, e um especial aos senhores do submundo, que são Matheus Nicolas, Thaís Portofraga, Artemis Diana, Crio, Arthur Rocha, Tainara Fiuza, Koji e João Victor Cruz Vieira. Obrigado pela força. Minhas redes sociais estão na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando